Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início ao webinar sobre como escrever um artigo científico. Tem uma duração prevista de cerca de 1h30. Convido-vos desde já a todos a colocarem questões através do chat, do Zoom ou através da secção de Q&A que irei verificando ao longo da sessão. O meu nome é Inês Boital, trabalho como Real World Evidence Manager na Novartis Produtos Farmacêuticos. O meu trabalho consiste maioritariamente na desenho e execução de projetos de investigação não interventivos e depois também na sua publicação. Hoje vamos fazer uma sessão que tem como objetivo orientar os participantes e dar alguma guidance e alguns princípios base para trabalhar em publicação de artigos científicos com resultados de projetos de investigação que tenham desenvolvido ou até a descrição de casos clínicos que tenham interesse em apresentar sob a forma de artigo científico. Os objetivos e tópicos que iremos abordar hoje têm a ver com organização da redação de um artigo científico, por onde é que vamos começar e o que devemos considerar, a seleção das revistas-alvo mais adequadas, identificar conteúdos a incluir em cada capítulo do artigo, conhecer os requisitos internacionais para a autoria de publicações científicas, quem pode ser considerado autor, reconhecer a relevância da preparação adequada para a submissão de um artigo científico, ou seja, quando redigimos o que é que devemos ter em consideração para depois podermos fazer a publicação, ver aqui passar um bocadinho os principais documentos a apresentar num processo de submissão e temos aqui também exemplos de uma plataforma de submissão e depois trabalhar um pouco a questão da resposta aos revisores, assumindo que estamos a trabalhar para revistas que têm aquilo que nós denominamos de revisão por pares ou peer review, em que há uma análise crítica dos trabalhos submetidos e comentários para melhorarmos aquilo que é o entendimento sobre o nosso trabalho e a apresentação do mesmo de acordo com as normas da revista e com a perspectiva de outros terceiros, no fundo. Antes de começar, e só porque é que estou aqui a falar sobre esta temática, eu trabalho há 19 anos na área de investigação clínica, no contexto da indústria farmacêutica, tendo iniciado numa empresa de consultoria na área da saúde, onde trabalhei desde a parte de ensaios clínicos, estudos interventivos, neste caso, até estudos não interventivos, e também tive responsável pela área de publicações, gestão da parte de publicações e de comunicação. Juntei-me à Novartis em 2012, faz 10 anos no dia 13 de agosto deste ano, e trabalhei na área médica ligada à área cardiovascular e mais recentemente, em 2017, iniciei o meu trabalho na área de oncologia e neste momento trabalho em oncologia e hemato-oncologia. Como formação base sou licenciada em Geologia, mas preferi acreditar que tinha errado na licenciatura e não errar na profissão, e por isso, como encontrei o meu caminho profissional na área de investigação clínica, efetuei posteriormente um programa de doutoramento em farmacologia clínica na Universidade Autónoma de Barcelona, que terminei em 2017. Mais uma vez, e para os que se juntaram mais recentemente, convido a todos a colocarem questões e participarem através do chat do Zoom ou do Q&A, que irei procurar monitorizar ao longo da sessão. Começando um pouco pelo início, e o que é isto do medical writing que falamos? Quando me abordam sobre a temática de medical writing, o meu pensamento vai sempre para a redação de artigos científicos e a publicação daquilo que são os trabalhos desenvolvidos em revistas científicas. No entanto, medical writing abrange muito mais áreas e existem
pessoas e profissionais dedicados única e exclusivamente ao trabalho de medical writing, os medical writers, com formações que podem fazer formação e certificação específica na área e que podem trabalhar outras áreas de produção e redação de documentos científicos com vários objetivos e públicos-alvo, para além daquilo que nós nos vamos focar hoje, que são os artigos científicos e a publicação de artigos científicos em revistas técnicas. Começamos então pela parte mais inicial daquilo que é a base da investigação, ligada àquilo que é o circuito também de investigação, a investigação da doença, a investigação das intervenções e as novas opções terapêuticas, para depois também para a área regulamentar, da obtenção da autorização de introdução no mercado e a parte toda de disponibilização das mesmas para a utilização a nível hospitalar ou de ambulatório. E nesta área de investigação, onde, por exemplo, também trabalho na área de investigação não interventiva, mas também na área que acontece também na área dos ensaios clínicos e que é mais comum, temos aqui uma produção de documentos que se enquadram dentro do medical writing, que são os protocolos de investigação, brochuras do investigador, onde tem todo o detalhe de um produto, de uma molécula que esteja em estudo, consentimento informado, relatórios de estudo, etc. E depois a área regulamentar, aquilo que também é usado por nós, os resumos da característica do medicamento e os folhetos informativos que chegam à população em geral e que têm técnicas específicas de redação e testes específicos que têm que ser realizados antes de serem utilizados e as versões que são utilizadas e publicadas, relatórios de segurança, etc. Tudo isto são documentos que se enquadram dentro da especialidade de produção de documentos científicos, de medical writing, e que têm normalmente como público-alvo investigadores, reguladores, autoridades, com exceção dos folhetos informativos que são para a população em geral. Depois temos aquilo onde nós nos vamos enquadrar e que tem com a difusão, com o facto de transmitirmos uma mensagem mais alargada, de publicitarmos e de divulgarmos aquilo que é a investigação que nós fizemos, e que entra em dois campos: o campo da publicação e da comunicação científica, com artigos, abstracts em congressos, pósteres, apresentações, e depois a parte mais relacionada com a divulgação de uma mensagem específica relacionada com a área de marketing, com materiais promocionais, monografias de produtos, conteúdos digitais, e que tem como público-alvo major investigadores e profissionais de saúde. E depois a parte mais educacional e a parte do jornalismo em saúde, que são matérias que exigem também um trabalho muito específico e de pessoas qualificadas para o fazer na área, que tem com uma adequação também de linguagem científica, e que nós vimos agora também durante a pandemia que estamos a viver, que também houve uma necessidade de adequar a linguagem e de discutirmos mais esta temática da investigação e dos resultados de estudos clínicos e da aplicabilidade na prática clínica, e como é importante que exista uma literacia neste âmbito, para que as pessoas também entendam aquilo que a população em geral também entenda aquilo que é a investigação, quais é que são os resultados e como é que os devemos interpretar e qual é que é a aceitação que deveremos ter de acordo com aquilo que é a nossa perspectiva. E também aqui é muito importante a forma como comunicamos, e também neste contexto todo que temos vivido, percebemos que a forma como comunicamos faz diferença também naquilo que é entendido e no que é aceito, e este campo também entra dentro da área de medical writing, com uma especialização para este tipo de produção de documentos. Nós hoje vamos nos focar naquele que está identificado a azul, com a publicação e comunicação científica, e de artigos especificamente. Não vamos entrar na questão dos abstracts e dos pósteres e da apresentação para congressos. De qualquer modo, do modo geral, aquilo que vamos falar, que é aplicável aos artigos, no contexto dos objetivos, da metodologia, da forma como apresentamos os resultados, é também aplicável quando trabalhamos um abstract ou um póster para a apresentação a um congresso. Sendo que estes últimos exigem-nos uma capacidade de resumo e de foco numa mensagem específica maior do que aquilo quando trabalhamos um artigo científico para publicação numa revista. E um dos grandes desafios quando trabalhamos a redação do artigo ou
Outro ponto muito importante, quando fazemos uma pesquisa e uma leitura para uma análise crítica de um artigo, nós hoje não vamos trabalhar análise crítica de artigo, isso é um caminho diferente da forma como observamos o artigo, como o exploramos, de outras ferramentas que podemos usar. De qualquer maneira, o que nós vamos olhar, aquilo que é a estrutura tipo de um artigo, as ferramentas que vamos, no fundo, a discutir um pouco hoje, também nos dão ferramentas para depois analisarmos criticamente um artigo que vamos encontrar e que vamos ler e que perceber onde é que estão as lacunas, onde é que o artigo tem as suas dificuldades do ponto de vista de metodologia e onde é que poderemos desafiar e onde é que a informação tem maior robustez e nós podemos ter mais aplicabilidade também naquilo que é a nossa utilização do dia a dia. Há aqui um ponto muito importante que é um desafio que com o desenvolvimento digital, com a publicação de revistas virtuais e sem o papel, com maior número de publicações disponíveis, com maior geração de evidência, também temos mais matéria-prima por onde selecionar para fazermos a leitura e temos mais dificuldade em identificar o nosso foco do ponto de vista de pesquisa e, por outro lado, enquanto autores de um artigo, também vamos ter mais desafios naquilo que é conseguirmos obter uma publicação do nosso artigo numa determinada revista, porque há maior competitividade entre os vários grupos que fazem investigação e as várias publicações que vão surgindo. Isto está tudo relacionado com a evolução da ciência, com a evolução da investigação como um todo e que se prende não só com aquilo que é típico, quando falamos aqui não especificamente do estudo da doença como um todo, mas de uma nova abordagem terapêutica, passarmos pela parte de investigação que está expressa nesta imagem superior, daquilo que é a investigação da pré-clínica para a clínica na investigação interventiva até chegarmos à obtenção de autorização de introdução no mercado, que aqui vem expressa pela FDA, mas na Europa será pela Agência Europeia, pela EMA. Peço imensa desculpa. E que é um processo que é aplicado a todas as intervenções que são estudadas e depois também por um processo que tem cada vez mais pressão, que é esta investigação contínua de determinadas intervenções da patologia em si e que nos vai gerando cada vez mais evidência e conhecimento, e o facto de nós estudarmos e termos mais evidência sobre uma determinada patologia ou sobre uma determinada abordagem também faz com que nos surjam novas hipóteses de tratamento, com que busquemos novas alternativas e que façamos alteração da prática clínica, e isto leva automaticamente a uma mudança daquilo que é também a doença como um todo e o circuito natural da doença, e por isso temos uma necessidade maior de investigar. E isto gera aquilo que é o que eu costumo chamar o ciclo vicioso de investigação, que é quanto mais sei, mais vou explorar, porque também altero práticas e vou alterar aquilo que eu sabia e passo a ter uma nova situação para trabalhar. Isto faz com que, a nível mundial, existam milhões de publicações, uma grande competitividade em relação à procura pela publicação e também uma maior dificuldade enquanto leitores de selecionarmos aquilo que é a evidência mais robusta e o foco que eu devo ter em termos da leitura para um melhor conhecimento de uma determinada área. Também em Portugal se tem verificado ao longo dos anos um aumento do número de publicações, aqui um ligeiro crescimento entre 2016 e 2018. No entanto, é um excelente sinal que fazemos mais investigação e que a investigação que fazemos também publicamos. Existe alguma tendência para fazer uma apresentação num congresso, um abstract e um póster e depois não chegarmos à parte da redação do artigo, e aquilo que nós vamos falar a partir de agora e a estratégia é para reduzir esta tendência, minimizá-la e trabalharmos no nosso projeto de publicações, logo a pensar na publicação do artigo,
agregada àquilo que é a minha apresentação do abstract e de submissão de um abstract e a apresentação de um póster em congresso, mas fazermos aqui um ajuste para também termos a publicação do artigo e conseguirmos difundir mais aquilo que é a investigação que fazemos, aumentar o conhecimento da sociedade como um todo e também o nosso posicionamento em termos de investigação para uma determinada área. E isto, porque o que é importante nós termos em consideração para aumentar esta tendência para a publicação de artigos e para a publicação de mais detalhes sobre o nosso projeto e não ficarmos tão vinculados àquilo que é a apresentação num congresso. É começarmos a pensar na nossa publicação do artigo, não quando chegamos ao fim e à análise dos resultados de um determinado estudo, mas no decurso e no início da minha concepção do meu projeto de investigação. Há aqui um ponto importante que também não estamos a falar e que isto também entra dentro do medical writing, que é a questão da redação dos protocolos. Quanto mais eu trabalhar o meu protocolo de investigação para fazer o meu projeto, melhor qualidade eu vou conseguir ter naquilo que vou obter, não é? Ou seja, eu defino à partida, estipulo um protocolo, faço um racional, defino os meus objetivos, defino quais é que são os meus endpoints, a quantificação dos meus objetivos e as variáveis que tenho que recolher para responder aos meus objetivos, a metodologia específica, tudo num documento a que chamamos protocolo de investigação e será a minha guia para implementação de todo o projeto de investigação, quer ele seja num único hospital, quer seja multicêntrico em vários hospitais, com as devidas autorizações éticas que a legislação em vigor exige e com o consentimento de acordo com o Regulamento de Proteção de Dados, de acordo com o que o Regulamento também assim exige, com o consentimento do titular dos dados. E este ponto é muito importante, não só para a qualidade do projeto, como também para me facilitar aquilo que é a minha produção do meu artigo e da minha publicação no final da minha linha, que é, eu tenho todo este percurso, que vai desde linha ao estudo, a toda a implementação com as autorizações, até à iniciação ou à recolha de dados, podemos substituir esta monitorização por recolha de dados em situações que é o próprio hospital a fazer, e depois passamos para os resultados, e este meu guião, que é o meu protocolo, vai-me orientar o meu projeto. Quanto melhor estruturado tiver e mais fundamentado e com base naquilo que é a evidência existente no momento em que eu defino o meu projeto, maior qualidade eu vou ter do estudo que estou a executar e mais matéria-prima vou ter para depois fazer a publicação dos meus resultados, porque há muita informação que já vem do protocolo e que eu vou usar depois na minha publicação. E a minha sugestão sempre é eu não deixar aquilo que são as publicações ou o meu pensamento sobre as publicações para o fim, quando já tenho os resultados. É começar a delinear o meu plano de publicação antes de ter os resultados em si, quanto mais cedo melhor. Se no início do projeto eu fizer um primeiro esboço daquilo que eu pretendo enquanto plano de publicação, ele vai ser orientador até em termos de cronograma, para eu acelerar em alguns passos do projeto que é possível para poder atingir um determinado objetivo na apresentação de um congresso, da publicação de um artigo, e assim eu vou estruturar também todo o meu projeto para um fim, que é o fim da divulgação científica e o fim da publicação e da discussão em sede de pares e da comunidade científica. Por isso, delinear o meu plano de publicação e de comunicação o mais precocemente possível. E isto vai-me fazer pensar em 3 pontos muito importantes e que vão ser muito orientadores do meu trabalho a seguir. Porque é que eu estou a fazer, não é? Quais é que são os meus objetivos científicos e os meus objetivos estratégicos em termos de posicionamento numa determinada área científica? Qual é a minha história, da minha ideia até aos meus resultados, qual é que eu imagino que seja a história que eu consigo contar e quem é que eu quero impactar. E muitas vezes este quem é que eu quero impactar pode nos fazer, por exemplo, mudar o projeto logo de início. Imaginem que é um projeto que estão a avaliar a perspectiva do doente e que, na verdade, querem
que o doente tenha uma ação sobre o seu estilo de vida que pode ajudar no controle da sua doença, por exemplo, na diabetes, não é? Se eu tiver uma dieta controlada, exercício físico, eu vou ajudar no controle da doença. Então, se eu vou querer sensibilizar o doente para uma ação posterior, para depois ter um melhor controle da doença, eu até posso ajustar alguns pontos do meu estudo, validar o meu estudo previamente com o doente, recolher a perspectiva do doente, para depois também, na comunicação, quem tem que ter a ação se identificar com aquilo que são os resultados que são apresentados. Então eu vou fazer este delinear do plano de publicação antes ou durante o meu projeto, ou o quanto antes possível, mesmo quando estou a delinear o próprio projeto. E isto vai, ao antecipar, eu vou poder adaptar e ter um projeto com mais qualidade, e também vou ter um plano onde podemos antecipar algumas ações. E por isso, sempre resumindo aquilo que fomos falando, o delinear permite-me pensar o projeto até de outra maneira, olhar de forma diferente para o meu projeto e poder fazer algumas alterações e alguns ajustes. Também me permite abrir horizontes e pensar noutros destinatários, como é este caso, por exemplo, de chegar ao próprio portador da doença. Trabalhar em equipa multidisciplinar, e este é um ponto muito importante, que é um projeto pode ser trabalhado e liderado por uma determinada área, mas a gestão daquela doença não é feita, na maior parte das situações, só por aquela área ou só por aquela tipologia de profissional de saúde, e por isso eu posso ter a intervenção de outros profissionais de saúde em que vão contribuir para o meu projeto e vão valorizar o meu projeto. Também estimar investimento, porque, entre outras coisas, a apresentação em congressos também pode significar um investimento maior, ou mesmo a publicação em revistas científicas pode ter um custo associado. A preparar um guião da história que eu vou contar à função do meu interveniente e preparar um plano independente da metodologia de investigação que é utilizada é um ponto muito importante, ou seja, quer seja um projeto mais complexo, como um ensaio clínico ou um estudo não interventivo, com recolha prospectiva de dados, em que eu vou seguir um grupo de doentes durante um ano, cada 3 meses, ou uma recolha de dados retrospectiva, com base na análise de processos clínicos, em que eu vou recolher dados de X doentes face ao último ano de tratamento, por exemplo, independentemente da minha metodologia. E mesmo que seja série de casos ou casos clínicos, pensar nesta questão do plano de publicação e numa estratégia e num plano prévio à execução do próprio projeto. E tenho aqui só um cronograma que faz aqui um bocadinho esta questão do antecipar e no fundo, há muitos anos que trabalho nesta metodologia e no outro dia estava num grupo por causa de um outro assunto e deram-lhe um nome em relação que é fazer um backcasting, pronto, e que deram este nome e eu gostei para poder usar aqui, mas no fundo é eu olhar qual é que é o meu target em termos de apresentação, no congresso e na revista, e depois, função daquilo que é a execução do projeto, fazer uma viagem para do futuro para o momento atual e pensar então para ter uma apresentação, por exemplo, neste congresso, que é um congresso de enfermagem, cuja data é 21 a 23 de setembro e cuja submissão dos resumos termina dentro de 15 dias, pensar, um bocadinho mais 20, pensar qual é que é no fundo, o tempo que eu tenho que considerar para a execução da análise dos meus dados, a redação daquilo que é o meu abstract para submissão e a preparação de toda a recolha de dados. E pode-nos fazer aqui antecipar algumas análises, algumas recolhas, percebermos que vale a pena fazer um esforço e trabalhar mais um mês intensamente para conseguir chegar àquele meu fim, que é o congresso, e associar-lhe depois a publicação numa revista científica. E com isto fazer aquilo a que nós chamamos um plano de comunicação e publicação e pensar a quem é que pode interessar os resultados, quem pode alterar as suas práticas com base nos resultados que nós vamos ter, que meios é que eu posso ter disponíveis, revistas científicas da área, congressos, revistas generalistas, já por exemplo áreas como a cardiologia, que a própria sociedade tem uma publicação destinada ao público em geral e
pode fazer sentido trabalharmos também esse alvo em termos de publicação, definir aquele que é o meu público-alvo mais adequado para cada uma das minhas mensagens, estabelecer cronograma e responsabilidades e depois planear aqui a articulação entre aquilo que é a apresentação em congresso e a publicação do artigo científico. E, se possível, preparar em paralelo aquilo que é a minha apresentação em congresso com a apresentação do artigo, com a submissão do artigo, sendo que nós temos que deixar bem claro, quando fazemos a submissão de um artigo, quais é que foram os locais onde já foram apresentados os mesmos resultados. Aproveito este ponto de paragem, porque vamos passar para a organização de um artigo científico, por onde devemos começar, e para desafiar os participantes a colocarem questões no chat do Zoom ou no Q&A, que eu irei monitorizando ao longo da sessão. Então, até aqui o que vimos foi que a qualidade da minha publicação vai depender daquilo que é a qualidade do meu projeto, e quanto melhor eu delinear o meu projeto no meu protocolo de investigação, mais qualidade vou ter naquilo que são os meus resultados e mais sucesso terei depois na minha apresentação e na minha publicação, mas também me irá ajudar na preparação da própria publicação, porque vamos ver a seguir que alguns dos tópicos de um artigo, se estiverem bem redigidos num protocolo de investigação, eu consigo fazer o que eu costumo chamar de um copy-paste e fazer uma alteração do tempo verbal ou de algum ajuste de linguagem, adequar obviamente ao artigo, mas a informação base já está toda definida naquilo que é o meu protocolo. Por outro lado, o meu protocolo também me vai fazer estruturar as avaliações éticas e o cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados com consentimento dos participantes, e por isso eu vou já preparar esse caminho para, quando chegar à publicação, poder atestar todo o cumprimento dos princípios éticos e o cumprimento do recolha do consentimento informado nas situações em que é aplicável e obrigatório, e estarei de acordo com o que são as normas de publicação e as solicitações da revista. Fazemos este caminho, delineamos o nosso projeto, fazemos um plano de publicações, que é um plano e que pode ser adequado função do percurso do próprio projeto e dos acontecimentos do próprio projeto, mas esse plano vai nos guiar ao longo de todo o estudo que estamos a realizar. E passamos então para a fase em que já temos resultados e que podemos preparar a nossa publicação dos nossos resultados sobre o formato de artigo científico. E o primeiro ponto que colocam sempre é então, e por onde é que eu começo? Não é fácil começar a escrever algo numa folha em branco, e por isso é sempre importante ter algumas orientações e algumas dicas para os primeiros passos. Por outro lado, se forem ler várias revistas, vão perceber que cada revista tem a sua forma de apresentar as suas normas, o foco específico em determinado tipo de mensagem, também adequado àquilo que é o seu público-alvo. E por isso o primeiro ponto, antes de começar a redação, é definir qual é que é a minha mensagem-chave para aquele artigo. Um artigo não tem que refletir todos os resultados de um projeto pode dar origem a várias publicações, não cópia uma das outras, mas publicações focadas em resultados diferentes do meu projeto, se eu tiver manancial de informação para assim o fazer. Independentemente daquilo que eu vou apresentar, eu tenho sempre uma mensagem-chave, um objetivo para a minha publicação, que pode ou não ser coincidente com o objetivo principal do meu estudo, pode ser um objetivo secundário, e com base nesse objetivo definir quem é que é o meu público-alvo, a quem é que eu quero chegar com esta comunicação. Eu estou a fazer um projeto em enfermagem, numa doença oncológica, por exemplo, em câncer de pulmão. Quero chegar aos enfermeiros que fazem a gestão de doentes com câncer do pulmão, mas posso querer também chegar aos médicos oncologistas que tratam esta doença, ou pneumologistas, ou também chegar à parte da psicologia, ou outras áreas que possam fazer sentido ter acesso à informação e às publicações.
Com base nesta definição de objetivo e de público-alvo, então vamos fazer o primeiro passo, que é definir qual é que é a minha revista-alvo. Eu poderia ter como opção redigir um artigo, como que podemos chamar uma versão template, e depois adequá-la à minha revista. Mas isto ia colocar-me outros desafios, porque função da minha revista e do meu público-alvo, eu vou estruturar a minha mensagem de maneira diferente. Se eu estiver, por exemplo, a falar de diabetes, se for uma revista para uma especialidade que trata a diabetes, eu não vou fazer uma introdução à própria doença. Se for para uma especialidade que não faz gestão de doentes com esta patologia, então eu terei que fazer uma introdução mais específica à própria patologia. E então o primeiro ponto é selecionar a revista. Para além deste pormenor, que é muito importante do foco da minha mensagem, também temos as próprias regras da revista. Se a revista me dá uma regra específica do número de palavras, não é igual eu começar a escrever e pensar em 1000 palavras ou em 5000. Também vou estruturar a minha mensagem de maneira diferente. Por isso, o primeiro ponto é selecionar a minha revista-alvo, fazer uma pesquisa, ver as normas, analisar as normas da revista, que tipo de artigo é que faz sentido apresentar para aquela revista, que há uma tipologia de artigos identificados pelas revistas, e peço imensa desculpa, e com base neste ponto, então, iniciar a redação do artigo, tendo sempre em mente aquilo que eu defini como objetivo e um guião para a história que eu quero contar. E vamos então passar para o primeiro ponto, que é a seleção da revista-alvo. E, entretanto, aproveito que tenho uma pergunta no chat. A sessão está a ser gravada e, por isso, será disponibilizada através da associação, e também será disponibilizado um PDF desta apresentação. Eu disponibilizarei à associação e depois a associação fará chegar de acordo com os contactos que tenha disponíveis. Em relação à seleção das revistas-alvo, a revista-alvo irá depender, obviamente, daquilo que é o nosso público-alvo, a quem é que eu quero chegar. E por isso vai estar ligada às revistas da área, não é? E nós podemos ir por um ponto que é as revistas mais comuns, associadas aos congressos de interesse. Por exemplo, tive agora um póster do Europeu de Hematologia. O artigo que estamos a trabalhar é para a revista da mesma associação que organiza o congresso, porque nos faz sentido fazer a ligação entre aquilo que foi apresentado no congresso e o público-alvo também para a revista. Esta é uma estratégia, podemos ter outra, mas é importante estudar também esta questão do público-alvo e poder ligar aqui aos congressos que têm mais interesse sobre esta área. E podemos depois pesquisar publicações sobre a mesma temática, e podemos fazê-lo de duas formas. Uma, que é o mais comum, que é pesquisar num motor de pesquisa como o PubMed, ou eu sugiro sempre pesquisar também no Google Scholar, porque o Google Académico, porque o motor de busca PubMed só irá identificar revistas que estejam indexadas àquele motor de pesquisa, não irá indexar outras revistas que não estejam. Se o nosso requisito for a revista estar indexada, esse é um caminho. E isto o que nos vai dar esta pesquisa é, eu faço uma pesquisa sobre uma temática e vão-me aparecer vários artigos com com várias revistas sobre a área. Por outro lado, posso recorrer a pesquisadores de revista, que já vos vou mostrar um exemplo, como por exemplo o Jano, ou os mais específicos de editores, em que vamos pesquisar revistas com maior relação com a minha temática. Isto permite-me abrir um bocadinho os horizontes àquilo que são as áreas que eu já conheço melhor. O que é que devemos ter em consideração quando selecionamos a revista? A área em estudo, obviamente, não vou publicar de uma área diferente numa revista, não vou publicar de diabetes numa revista de oncologia, a não ser que seja relacionado com a doença oncológica. O público-alvo, que já tínhamos falado, o tipo de acesso, se eu quero publicar numa revista de acesso livre, em que o leitor não tem que ter uma assinatura ou pagar para ter acesso ao meu artigo. A urgência da publicação, isto está mais relacionado com quando é que eu quero ter a publicação ou a confirmação de aceitação, e há um histórico, a própria revista tem um histórico de tempos de aprovação.
A relevância do artigo face àquilo que é a revista, e isto nos dois sentidos, quer este artigo tem maior potencial de ser publicado naquela revista ou não, e fazer aqui uma relação entre os dois pontos. E outros dois fatores que são numéricos ou que são mais mensuráveis, que é o fator de impacto, e outro ponto importante que pode ser o facto da revista estar indexada ou não a um motor de pesquisa, e que já vamos ver o que é este ponto. Só deixar-vos aqui um motor de pesquisa, que é o Jane, salvaguardando que só pesquisa em inglês, para revistas que lhe estejam associadas, que são cerca de 10.000, mas o que este motor de pesquisa vos diz é, colocando aqui um título ou um texto, um abstract sobre a vossa temática, fazem Find Journal, e ele vai-vos dar uma lista de revistas com maior probabilidade de relação com a temática que vocês estão a apresentar. Neste caso, pesquisei, peço desculpa do viés, porque trabalho muito em oncologia, pesquisei qualidade de vida em câncer de mama com a contribuição do enfermeiro, e o resultado for estas opções em termos de revistas, como se eu não conhecer o Clinical Journal of Oncology Nursing, posso ver aqui se terei interesse em fazer esta publicação e ver aqui artigos que estão relacionados no Show Articles. Como é que chegaram a este resultado? Esta é uma opção, outra eu depois posso querer avaliar se tenho interesse naquilo que é o fator de impacto. O fator de impacto é o número médio de citações por artigo num determinado ano numa revista. Há cerca de 10.000 revistas para o qual é avaliado, e temos aqui as revistas com maior fator de impacto. É muito interessante porque a New England Journal of Medicine esteve muitos anos como número 1, e agora temos a Molecular Cell Biology a subir, e tem muito a ver com a evolução também que existe a nível da investigação médica e terapêuticas mais dirigidas, e temos aqui o fator de impacto. Nem todas as revistas têm fator de impacto atribuído, têm que estar registadas e ter esta avaliação. Em Portugal, as revistas com fator de impacto, se não estou em erro de todos, pode-me falhar alguma, mas é a Revista Portuguesa de Cardiologia, a de Reumatologia, a Ata Médica Portuguesa, a de Cirurgia Cariotorácica tinha fator de impacto também atribuído, e penso que não me está a falhar nenhuma. E o outro ponto é a indexação da revista a determinados motores de pesquisa. O PubMed é o mais conhecido, porque pesquisa sobre a Medline e é gratuito a pesquisa sobre o PubMed, mas temos também o Embase, Cielo, Web of Science, e no fundo é dizer se a revista tem um link com estes motores de pesquisa, e se no fundo eu, quando vou pesquisar estes motores, encontro aquela revista. O fator de impacto, o que me diz é qual é que é a visibilidade e a disseminação da minha informação, né? Quanto maior o fator de impacto, maior disseminação tem. A indexação, o que me diz é que existe algum controle de qualidade sobre aquilo que é publicado na revista ou sobre a própria revista, porque, por exemplo, para ser indexada à PubMed tem que se cumprir com determinados requisitos, e temos que ter por exemplo, peer review. Por isso liga-se mais à questão da qualidade do que é apresentado, e também, no fundo, à disseminação. Pessoa indexada à PubMed, há mais pessoas a pesquisar na PubMed, porque é um motor de pesquisa gratuito. Por isso, isto tem a ver com aquilo que é o interesse dos leitores e o interesse também da própria revista, e são dois pontos que podem ser considerados no momento da escolha da revista. Temos aqui, por exemplo, o outro ponto a seguir. Eu selecionei a revista, não é? Já tínhamos visto, seleciono de acordo com o meu painel de revistas ou com aquilo que foi a minha pesquisa nestes motores de pesquisa específicos, faço a minha seleção, defino a minha revista-alvo, e antes de começar a redigir, o que eu devo fazer é procurar na própria revista a informação para autores e ir ler qual é que é o objetivo do jornal, a que é que o jornal se propõe, e se o meu artigo se enquadra para esta revista. De que forma é que eu posso enquadrar os resultados nesta revista, se faz sentido fazer esta submissão. Como a informação adicional, a minha sugestão é que façam sempre uma leitura
leitura de alguns artigos dessa revista para tentar perceber qual é que é o enquadramento que devem dar ao artigo e se efetivamente faz sentido também para vocês estarem associados a uma revista com aquele tipo de conteúdos que normalmente publica. Tenho também aqui uma revista de enfermagem, neste caso a revista de enfermagem oncológica da AEOP, da Associação Portuguesa, a Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, também tem informação sobre as publicações e as normas de publicações, os motores de pesquisa ao qual está indexado e qual é que deve ser a estrutura do artigo. Portanto, é um exemplo de uma revista portuguesa mais relacionada também com a área de enfermagem. Estas são as normas da revista que eu devo ter em consideração, elas são maioritariamente redigidas com base em normas internacionais, coloco aqui esta referência porque vos vai aparecer nas normas da revista de um modo geral, são as normas do ICMGE, que é de um Comitê Internacional de Editores de Jornais Médicos, e que vamos ver aqui um ponto muito importante que estabelece a questão das regras de autoria. A minha sugestão, estão disponíveis online, e a minha sugestão é que, antes de redigirem um artigo, façam uma leitura destas regras para perceberem o conceito mais geral também das regras que são aplicadas a todas as revistas. Mas depois o que nós temos de ter mesmo em consideração na preparação do artigo é a regra da própria revista. Só aqui deixar também algumas dicas, existem outro tipo de orientações para a publicação de resultados, mais específicos e relacionados com a tipologia de estudo que estamos a trabalhar, como por exemplo para ensaios clínicos, as regras Consort, ou as regras Prisma para meta-análise e revisões sistemáticas, ou as Strobe para estudos não interventivos. Todas estas regras estão disponíveis nesta network, que é o Equator, e que fica o link disponível depois para poderem consultar, e são normas que nos ajudam também a orientar as nossas publicações e a perceber que tipo de informação é fundamental nós colocarmos na redação do nosso artigo. Das ICMGE, só destacar aqui a questão das regras de autoria e referir que o contributo enquanto autor é um contributo que deve cumprir todas estas regras que estão aqui e mais uma que não está aqui, que eu vou referir, e a maior parte das revistas depois também solicita qual é que foi a contribuição de cada autor. O autor tem que contribuir substancialmente para uma destas fases do projeto, concepção, desenho, recolha, análise de dados ou interpretação dos resultados, envolvimento no draft ou na revisão crítica do artigo, não tem que estar todos envolvidos na redação do draft, a escrita partilhada de artigos tem que ser muito cuidadosa, porque o artigo deve contar uma história e por isso deve ser por fases e não, na minha perspectiva, e não distribuir trabalho para depois juntar peças, porque a probabilidade de não conseguirmos ligar as peças é mais difícil, é maior, por isso a minha sugestão é que alguém que deverá ser o autor principal faça uma primeira redação de um artigo com o contributo técnico das áreas técnicas e depois existe uma análise crítica pelos outros autores, mas todos os autores têm que estar envolvidos ou no draft ou na análise crítica e depois aprovar a análise final. Além deste ponto, os autores todos têm que ter uma responsabilização pelo trabalho que é apresentado e pelo cumprimento dos princípios éticos e assumem essa responsabilização por todo o trabalho que foi efetuado e por toda a informação que é divulgada. Outros tipos de colaboração, como por exemplo apoio técnico específico de medical writing ou de análise estatística, em que não há um contributo em todas as fases, deve estar descrito e deve vir descrito nos apoios técnicos no final do artigo, que são os disclosures, ou nos agradecimentos, e deve vir descrito e pode mesmo vir identificada a pessoa que contribuiu em nominal. Peço desculpa, a tosse não está a contribuir. E temos então a seleção do artigo, a leitura, a seleção da revista, a leitura das suas regras, para depois iniciarmos a preparação do artigo. Fazendo aqui um resumo do que falámos até agora, inicialmente desenhar um protocolo de estudo com toda a robustez para termos dados robustos, ao mesmo tempo planear a minha publicação para poder ter uma visão mais integrada,
quando vou trabalhar nas publicações, ter um objetivo claro e uma população-alvo, a partir daí selecionar a minha revista com base nos critérios que já falámos anteriormente e incluindo a revisão das regras da revista para ver e confirmar que se enquadra, e a partir deste ponto, então iniciamos a redação do artigo científico. Um ponto muito importante na redação é termos muito claro qual é que é o meu objetivo para ajudar a estruturar tudo aquilo que vamos apresentar e analisar as normas da revista em detalhe. Podemos ver aqui, por exemplo, nesta revista no Cancer Nursing, que vos usei como exemplo anteriormente, na informação para os autores, vem descrito a tabela de conteúdos, que deve ter um artigo, e vem descrito toda a informação que deveremos ter em consideração aqui nesta parte da preparação do manuscrito e na parte depois também da submissão. A mesma forma, e o exemplo para a Revista Nacional, da AEOP, a Onconews, em que também vem a estrutura do artigo, e em que podem analisar quais é que são as regras e que informação é que é requerida na preparação deste artigo. Para a redação, a minha sugestão é começar por elaborar um esquema de conteúdo que me vai apoiar a redação. Quem dito assim parece que me vai dar mais trabalho do que a própria redação, mas vai ser orientador para discutir também com os outros autores do artigo. No fundo, eu sou apologista de tabelas e costumo ter uma tabela com as normas mais específicas e começar por identificar qual é que é o meu objetivo e em que é que eu vou focar a minha mensagem. Consultar as páginas de submissão da revista e eu costumo sugerir para simularem uma submissão, no fundo para também perceberem que informação é que é requerida no momento da submissão. Nós vamos ver mais à frente alguma tipologia de informação que é requerida na submissão, mas muitas vezes não vem descrita nas regras para os autores ou no processo naquilo que é a descrição de todo o detalhe que é solicitado e depois nós no final, quando estamos a fazer a submissão, temos que voltar a todos os autores a fazer o pedido de informação. Por isso eu sugiro que visitem o website de submissão. Normalmente as submissões são feitas em formulários online, em plataformas, e que façam essa análise e definam, no fundo, qual é que é, que avaliem qual é que é a informação que vão necessitar. Por exemplo, uma declaração de cada autor sobre o contributo que deu, assinada por cada um dos autores, ou uma única assinada por todos. Isto vai mudar também a perspectiva da recolha da informação. E ler artigos da mesma revista que já tínhamos falado anteriormente. Está aqui um exemplo de uma grelha que normalmente utilizo para estruturar a minha redação. Começo por ver qual é que é o meu target em termos de jornal, quais é que são as opções, e aqui defino já um bocadinho o que é que vamos fazer, não é? E a informação sobre o tipo de artigo que vamos sugerir, o que é que já nós sabemos sobre esta temática, o que é que vamos acrescentar, e depois aqui um bocadinho o cronograma para orientarmos o trabalho do grupo, qual é que é o objetivo da publicação, e algumas revistas pedem sugestões de revisores, alguns nomes que eu me vou lembrando também, e está aqui o título, não é para escrever o título, mas para delinear algumas dicas para o título, e depois trabalhamos o título no final e já vamos ver porquê. Então fazemos esta grelha e vamos passar à redação do artigo. Obviamente definindo aqui quem é o responsável pela redação do próprio artigo ou os responsáveis. Não nos podemos esquecer que o artigo conta uma história, né? E como conta uma história, quando nós vamos ler na revista tem o título, o abstract e as keywords, introdução, objetivos, materiais e métodos, um artigo normal de um estudo original em que apresentamos novos resultados ou de uma revisão sistemática de uma meta-análise. A discussão e a conclusão. Se vamos contar uma história, todos estes pontos têm que estar coerentes. Há aqui um ponto importante, esta parte inicial que nos aparece na revista, que é o título, abstract e keywords, resulta daquilo que nós escrevemos a seguir, porque o título deve refletir o que nós vamos apresentar no artigo e o abstract deve refletir um resumo daquilo que apresentamos no artigo. Por isso eu proponho uma ordem diferente de trabalhos, ou seja, nós não começamos pelo título, pelo abstract, mas começamos por trabalhar uma introdução / objetivo,
às vezes até é mais fácil escrever logo o objetivo do projeto, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão, e depois é que voltamos ao título, a abstract mais keywords e depois a informação administrativa. E é nesta sequência que nós vamos fazer a apresentação e ver agora a apresentação a seguir. E em paralelo vamos trabalhando a bibliografia. Só aqui, em relação ao que falámos do protocolo, toda a informação de materiais e métodos, se estiver bem estruturada no protocolo, nós já a conseguimos transferir de forma a que o leitor do artigo, que não sabe tanto como o projeto como nós, entenda o que é que foi realizado, transferir para o nosso artigo quase diretamente, adaptando, mas conseguimos ir fazer essa informação. Então vamos começar pelos conteúdos do artigo, iniciando pela introdução. Temos que pensar na introdução do artigo como uma contextualização e uma fundamentação para aquilo que nós realizamos. No fundo é que questão é que foi colocada com este estudo e porquê, não é? O que é que nós sabíamos e o que é que nós não sabíamos e colocámos esta questão e como é que fomos responder a esta questão. Normalmente no final da introdução refere-se o objetivo, há artigos em que tem o objetivo numa secção à parte, mas de um modo geral referem no final da introdução. Podemos dizer mesmo o objetivo desta publicação ou o objetivo deste projeto é apresentar os resultados X e devemos ter em consideração que a introdução deve ser a necessária para nós compreendermos este ponto, não sendo uma introdução de uma tese específica sobre a temática, nem procurando incluir toda a informação que nós sabemos sobre a temática. Devemos adequar a introdução à revista e ao nosso público-alvo, o que falámos há pouco, se é uma revista direcionada para profissionais de saúde que têm na sua prática a gestão daquela patologia, não vamos fazer uma introdução sobre a própria patologia, vamos direto ao ponto e ao nosso objetivo em relação ao que fomos estudar. Por outro lado, se queremos dar uma introdução à patologia específica, porque o público-alvo não está tão alerta para as questões clínicas, então devemos detalhar mais esse ponto. Então, os procedimentos para fazermos a introdução, atualizar a pesquisa bibliográfica que já realizámos quando desenhámos o projeto, não é? E que temos a fundamentação, até porque nos vai dar suporte depois à discussão. E que informação é que existe e o que é que o nosso trabalho acrescenta. Mais uma vez, se o nosso protocolo estiver muito bem delineado na introdução e da fundamentação para estabelecermos a nossa hipótese e o nosso objetivo, a introdução do artigo está praticamente estruturada. Resumir aquilo que são os dados mais relevantes, é muito importante referenciarmos todas as informações que colocamos e referenciar com base na informação primária. Quero com isto dizer que não é porque uma introdução de um artigo diz que outro artigo disse X, que eu devo referenciar, eu devo ir à fonte de informação referenciar, ou seja, as minhas referências devem ser publicações que apresentem resultados e conclusões sobre uma determinada temática. Identificar todas as transcrições e normalmente colocamos o objetivo no final da introdução. Reforço só este ponto, que devemos ter em consideração as características da revista e o público-alvo na preparação da minha introdução. O objetivo deve descrever a pergunta de partida do projeto, aquilo que nós estamos a procurar. Normalmente pode ser o principal ou o secundário daquilo que nós vamos apresentar em seguida no nosso artigo. Só aqui umas dicas em termos de pesquisa bibliográfica, são importantes para a introdução, mas mais importantes para a parte da discussão, mas referindo já. É importante ir organizando a bibliografia que vamos utilizar. Poderão fazê-la num Word, num Excel ou através de ferramentas de organização, bibliotecas digitais para organizar a bibliografia. Estão aqui algumas que podem utilizar, algumas são gratuitas, como por exemplo Mendeley, outras têm mensalidades. No fundo o que isto vos permite é estruturar as vossas referências bibliográficas e depois quando vão organizar as referências de acordo com as normas da revista, no fundo como é que deve vir escrita a referência bibliográfica, como é que deve vir identificada no texto, estes softwares já te permitem fazer automaticamente. Por outro lado, outra dica, na conta podem criar uma conta da PubMed, em que podem pedir para ter atualizações de novas publicações sobre determinadas temáticas e guardar isso na vossa conta para irem recebendo nova informação sobre o tema que estão a utilizar.
A seguir à introdução e ao objetivo que já falámos, vem a questão dos materiais, vem o ponto dos materiais e métodos. Os materiais e métodos, no fundo, vão contar a história do que é que nós fizemos, como é que nós fizemos aquele projeto de investigação. Quem é que foi a minha população-alvo, que procedimentos é que foram realizados e que informação é que foi recolhida. E nós aqui vamos colocar um resumo da metodologia utilizada. Para estudos mais complexos, muitas vezes o que se faz é publicar a metodologia num artigo à parte e depois fazer uma referenciação desse artigo da metodologia naquilo que é a apresentação dos resultados. No fundo é o desenho do estudo, se foi um estudo interventivo ou não interventivo, prospectivo ou retrospectivo, um estudo transversal com uma única avaliação. Quais é que foram os doentes, quem é que é a minha população, quem é que eu selecionei para este projeto, para este estudo, quais é que foram as intervenções que foram feitas, se algumas, ou as avaliações, não é? No fundo, o que é que eu fui recolher, quais é que foram os meus endpoints, como é que eu dei resposta ao meu objetivo e como é que eu os fui avaliar. Por exemplo, o meu objetivo é avaliar o impacto de uma determinada terapêutica na qualidade de vida, o meu endpoint será a avaliação da perspectiva do doente, de uma escala de qualidade de vida, por exemplo, é EQ5D ou SF36, ao fim de 3, 6, 12 meses de iniciação da terapêutica. E isto deve vir descrito e o que é que eu fui recolher. Por outro lado, técnicas de análise, se foi feito cálculo da amostra para responder ao meu objetivo, deve vir também descrito nesta parte. E um ponto que está mais acima e que podemos colocar mais abaixo, que é a questão dos assuntos regulamentares. O projeto foi avaliado por uma comissão de ética, quando aplicável, e a recolha de consentimento informado dos participantes e outros aspectos regulamentares que façam sentido apresentar para o vosso trabalho. O que é que eu não incluo nos materiais e métodos? Não incluo resultados do estudo, não incluo descrição da população em análise. Por exemplo, uma média de idades é um resultado do projeto e eu sugiro sempre que evitem o uso de tabelas e figuras, porque as revistas têm um número máximo de tabelas e figuras que podem ser usadas e nós beneficiamos normalmente mais de as utilizar naquilo que são os resultados que vamos apresentar. A metodologia deve fazer a ponte para os meus resultados, ou seja, eu quando vou interpretar aquilo que são os resultados, tenho que perceber como é que eles foram recolhidos, em que população é que foram aplicados, é que foi efetuado o estudo, para poder fazer uma interpretação depois e uma discussão clínica daquilo que são os resultados do meu projeto. E com este ponto passo para os resultados. É o único tópico, no fundo, onde nós vamos colocar novidades, não é? Temos os materiais e métodos que já fomos buscar ao meu protocolo e aqui eu vou apresentar as minhas novidades em relação ao meu estudo. Devem dar resposta aos objetivos e àquilo que eu me propus anteriormente e transmitir o que é mais relevante em termos de resultados do estudo. Eu não devo incluir limitações, as limitações vêm na discussão, não devo discutir os resultados, porque o nome indica, vem na discussão também, não incluo conclusões, também vêm no final da discussão, e, muito importante, a forma como apresentamos os resultados, não devem obrigar o leitor a fazer contas, deve estar claro, de forma organizada e que seja legível e entendível por todos e por quem não conhece o projeto tão a fundo como nós. Normalmente o que é que nós começamos por apresentar? Uma descrição da população do estudo, quem é que são os meus doentes, quais é que são as características clínicas relevantes para a interpretação dos meus resultados e depois uma resposta àquilo que foram os nossos endpoints primários e secundários propostos para esta publicação específica. Nos resultados nós apresentamos valores absolutos, quando temos comparações apresentamos intervalos de confiança e valores de P. Não duplicamos informação do texto e da tabela e ter em consideração o limite de tabelas e de figuras. O que é que quer dizer quando duplicamos a informação do texto e da tabela? Se eu na tabela faço uma descrição, imagina se tenho 3 categorias para detalhar em relação a 2 populações, de modo geral é mais legível em forma de tabela do que em forma de texto. Eu posso sim no texto destacar uma informação mais importante relativa à tabela, mas não volto a descrever tudo o que foi descrito, o que está escrito na tabela. Todas as tabelas e figuras devem vir referenciadas no texto, identificada por a tabela figura 1, que se refere à informação tal, ou a tabela X, que se refere à informação Y.
Após os resultados, aquilo que nós temos é a discussão e a interpretação destes resultados. Não existe uma regra específica para escrever a discussão, no entanto, eu faço aqui uma sugestão de um caminho para a discussão de um artigo. E este caminho está muito relacionado também com aquilo que é o tipo de atenção ou tipo de pensamento quando a pessoa faz a leitura. É muito importante a leitura inicial e depois aquilo que vem no final em termos de discussão. E por isso, primeiro, a minha sugestão é fazer um resumo dos resultados que nós consideramos mais relevantes do nosso projeto. Não significa fazer uma repetição dos resultados, mas destacar aquilo que consideramos mais importante. Fazer um paralelismo com outros estudos publicados, diferenças e semelhanças que encontramos, e daqui muitas vezes vêm as limitações do estudo, a seguir salientar aquilo que são os nossos resultados mais inesperados, não é? E quais é que são as implicações clínicas relativamente a esses resultados mais inesperados ou a outros resultados ou aos resultados do estudo. Na parte seguinte, podemos dizer o que é que não foi respondido e que investigações é que poderia, o caminho de investigação é que nós poderíamos seguir. Eu não quero com isto dizer que seja escrever mais investigação é necessária, porque isto não nos acrescenta muita informação, mas sim, por exemplo, este subgrupo careceria de um estudo mais aprofundado em relação às determinadas variáveis ou uma análise detalhada ou maior, com um seguimento de maior tempo, também me poderia ajudar neste ponto de interpretação destes resultados. Toda esta informação pode vir aqui descrita, guiando, no fundo, para novas linhas de investigação, sem assim entendermos. É muito importante não entrarmos para a discussão numa perspectiva de repetir resultados ou apresentar novos dados. Tudo o que nós estamos a discutir já teve que ser apresentado antes nos resultados e não entramos com nova informação, por mais que nós saibamos que essa informação existe, porque nós temos um relatório ou temos um conhecimento de um estudo com mais informação do que aquela que nós temos disponível no artigo, porque no artigo nós fazemos uma identificação daquilo que vamos apresentar, que nos permite, no fundo, interpretar também os resultados do estudo e que permite ir a uma conclusão. Por último, fazer uma conclusão para reforçar numa síntese quais é que foram as ideias apresentadas ao longo do projeto e qual é que é a minha principal mensagem e a minha principal aprendizagem. Alguns artigos não têm a secção de conclusão e a minha sugestão é que no final da discussão coloquem um 7º ponto e que terminem com em conclusão, in conclusion, e façam vocês a vossa referência à conclusão. Muito importante a questão também mais organizacional do que outro ponto, a questão das referências bibliográficas, porque às vezes são mais uma dor de cabeça do que outra coisa, mas são muito importantes. As revistas estabelecem as normas de referenciação, por exemplo, a Oncon News temos aqui, usa o APA, mas a maior parte das revistas científicas usa as normas de Vancouver, o que significa que os artigos aparecem no final numerados pela ordem que aparecem no texto, e por isso aparecem no texto com a numeração dentro de parênteses ou superior à linha. É importante, é indiferente a forma como é apresentado, temos é que ter em consideração as regras e, com base nessas regras, preparar a nossa bibliografia de acordo com as regras que são definidas pela revista. Ninguém quer chegar à fase de submissão e que o artigo venha devolvido porque não cumpre as regras, eu diria, de formatação indicadas pela revista. Podem para isto recorrer a softwares ou utilizar mesmo Word com o apoio da PubMed, onde na PubMed posso retirar a referência bibliográfica já praticamente escrita de acordo com a norma, fazendo uma seleção específica no Display Summary, quando tem o abstract aberto. Em relação ao outro ponto que tínhamos deixado para o final do artigo, que é o título. O título deve refletir o conteúdo do meu trabalho, o que é que estamos a estudar, em quem e como. E por isso deve refletir exatamente aquilo que eu escrevi no final. Deve ter em consideração o título, o meu público-alvo. Temos de ter títulos que sejam curtos, mas que se entenda a mensagem
que queremos passar, que inclui informação relevante, evitar abreviaturas, porque algumas revistas também não aceitam. Normalmente evitamos números com exceção de datas e, muito importante, não incluir juízes de valor, e se nós deixamos para a nossa discussão e para aquilo que trabalhamos à volta dos nossos resultados, mas ser um título mais afirmativo em relação àquilo que nós, e descritivo em relação àquilo que apresentamos. Ou seja, deve esclarecer o tipo de estudo, a população, alvo e o objetivo. Não quero com isto dizer que sejam aqueles títulos mais comuns que começam por Randomized Clinical Trial, Placebo Control to Evaluate Efficacy and Safety, e até aqui nós ainda não sabemos efetivamente o que é que aconteceu, a não ser que foi um Randomized Clinical Trial, mas podemos colocar no final, mas que depois isto fique explícito quando eu faço a leitura do título. Quando é feita uma revisão sistemática, por exemplo, a seleção dos artigos é feita com base no título e no abstract, e por isso o título e o abstract desempenham também um papel muito importante para a identificação da bibliografia, para revisões sistemáticas e também para conhecimento científico e leitura da comunidade científica como um todo. Aqui ficam algumas dicas de como preparar um título, porque nem sempre é fácil, descrever o trabalho em 2 ou 3 frases, remover a informação que não é necessária, palavras que estão extra, e depois ajustar o título mantendo esta informação mínima. E depois na apresentação fica também para a vossa partilha, aqui um exemplo retirado de um livro sobre a temática e que faz este exercício nestes 3 passos. E aqui temos um exemplo de um título organizado: Predictors of Depression in Outpatients with Heart Failure, an Observational Study. Por isso nós temos o que é que estamos a estudar, em quem e como. Em relação ao abstract, ele deve ser o resumo. Ele é o resumo daquilo que nós apresentamos. Muitas revistas têm o abstract estruturado com fundamentação, objetivos, métodos, resultados, discussão, conclusões e depois as keywords, nós já vamos falar também a seguir. Se não tiver a revista estruturada, eu costumo aconselhar a fazerem parágrafos para estruturar esta informação. Enquanto leitora, prefiro revistas que tenham a informação estruturada. E aqui estão algumas dicas do que é que devem colocar em cada ponto. Fundamentação, porque é importante o estudo. Quando a revista não pede, eu costumo prescindir dela e ir diretamente ao objetivo. Os materiais e métodos, qual é que foi a metodologia, a população, intervenção e endpoints, são as informações principais, e os resultados diretos da investigação, normalmente com resposta ao endpoint primário, e depois a discussão, a conclusão, aquilo que é a mensagem-chave. Normalmente não tem mais de 300 a 400 palavras, e por isso nós vamos ter que condensar naquilo que é estas 300 a 400 palavras a nossa mensagem principal. Não tem qualquer problema repetir a informação que está no texto do artigo. Acho que até é uma boa forma de trabalhar. Não devemos, por exemplo, apresentar somatórios no abstract que não apresentamos no título do artigo, porque isso irá obrigar o leitor a perceber de onde é que o nosso somatório do abstract foi retirado e a fazer contas, que é um ponto que nós não devemos, as boas práticas dizem que não devemos fazer. Passando para as keywords são as palavras que são usadas para pesquisar e para chegar à nossa investigação. Elas ajudam a encontrar, o leitor a encontrar o nosso artigo, por isso nós devemos usar todas as que nos são permitidas. Se são 6, são 6 que nós usamos. Podemos ir àquilo que é os mesh terms, que é como a PubMed classifica cada uma das keywords, e selecionar palavras já classificadas pela PubMed para haver depois esse ajuste direto. Podemos incluir abreviaturas mais comuns, variantes sobre o mesmo termo, o fármaco, o procedimento, e a minha sugestão é, antes de submeter o artigo, pesquisar sobre essas keywords, e perceber que também surgem outros artigos semelhantes. No final, eu costumo sugerir aquilo que é uma leitura ao contrário, que é começar do final do artigo, da conclusão, para a introdução e abstract e título, e verificar se a informação que eu fui apresentando é efetivamente apresentada na secção anterior, para termos coerência entre aquilo que vamos apresentar. Para fechar, trabalhamos o nosso artigo, vamos ter que submeter, ou seja, o nosso artigo, o redigir o nosso artigo não termina no momento em que nós o acabamos de escrever, ele termina no momento em que ele é publicado, e até ser publicado passa por um processo de submissão. Este processo de submissão vai depender de cada uma das revistas, normalmente vai passar por uma análise crítica pelos revisores. Peço desculpa. Há uma revisão e uma edição, e depois
há uma publicação. Também é importante que antes da submissão todos os autores tenham conhecimento daquilo que foi a vossa, que é a publicação, e que aprovem a versão que vai ser submetida. Está aqui um esquema retirado de uma publicação sobre qual é que é a interligação entre quem publica, não é? O publisher, o próprio editor, os autores e depois os leitores. Eu tenho aqui só um esquema elaborado por mim sobre o percurso que irão fazer no processo de submissão. Normalmente o artigo submete-se dirigido ao editor da revista, onde há uma análise técnica dos critérios básicos e uma análise do editor-chefe ou da equipa por ele nomeada sobre o interesse da publicação do artigo por aquela revista. Pode ser devolvido e considerar que não há interesse, mas depois, se houver interesse, passa para um processo de revisão por pares ou peer review, pode ir a 1, 2, 3 ou quantos revisores a revista assim entender. Pode-vos ser pedido para nomear revisores para o vosso artigo. Este processo de revisão é feito, pode ir para o editor-chefe ou depois ir diretamente para os autores, pode ser feito um pedido de revisão ou pode não ser aceito diretamente, ou sendo feito um pedido de revisão, pode-vos ser pedido comentários e passa para o autor novamente. Depois deste circuito de comentários que vocês podem ver, e também pode haver há revistas que publicam este circuito, ou seja, revisão 1, revisão 2, revisão 3, e que vocês podem fazer este circuito e os comentários que foram feitos, e é um bom local de aprendizagem. Só depois de ter este processo de revisão, de ter as alterações e a edição, é que também pode ser devolvido e podem não chegar a acordo para a publicação, ou se for aceito para a publicação, depois vai passar por um processo de edição, que dá aquele formato que nós depois vemos na revista e que também é validado pelo autor. Só aqui uma descrição dos principais motivos de rejeição: 30% a 50% não inicia sequer a fase de peer review, de acordo com os dados publicados, e há questões técnicas que nós podemos evitar, como dados incompletos, metodologia ou análise inadequados ou incorretos, interpretação dos resultados não adequada, não acrescenta evidência, não é? Uma questão não traz mais-valia, ou as conclusões podem não estar justificadas. Estes são alguns dos pontos pelos quais as publicações daquilo que é a evidência que existe são mais rejeitados e que nós devemos ter em atenção quando preparamos o nosso artigo. Pois há as questões editoriais, e que já falámos antes, que não se enquadram nos objetivos da revista, e isto é um ponto: ou nós selecionámos mal a revista, ou a revista não entendeu aquilo que nós queríamos publicar, então se calhar o melhor é termos outra opção. Não cumpre os requisitos técnicos e aqui está incompleta, etc., ou não apresenta detalhes que permitam replicar aquela investigação, ou não cumpre os princípios éticos. Então, aqui no na revisão e na edição pré-submissão, tenho aqui algumas dicas do que é que se pode fazer. Devemos rever e editar de acordo com as normas da revista, fazer uma revisão de texto em termos de gramática, pontuação, formatação, temos a ortografia, temos aqui a questão do inglês, tentar procurar alguém que seja nativo ou que tenha mais facilidade em fazer esta revisão. A revisão das secções do artigo, se temos tudo certo, a introdução, materiais e métodos, resultados de acordo com a metodologia, se a discussão está focada naquilo que são os nossos resultados, e se inclui as limitações e ver se as conclusões estão claras. Depois a consistência da escrita, confirmar em termos de uso da voz passiva versus a voz ativa, os tempos verbais, nos métodos passados, as implicações do presente ou o futuro, o vocabulário adequado e os termos técnicos científicos, e depois também as referências bibliográficas que já falámos anteriormente. E ter aqui uma revisão por todos os autores antes da submissão. Depois temos a questão da submissão às plataformas, temos que criar uma conta para submissão, preparar os documentos. A minha proposta é terem uma pasta com todos os documentos já preparados, e para a informação administrativa, a minha sugestão é preparar mesmo um documento com uma tabela com toda a informação que é necessária para todos os autores poderem preencher: o nome, as filiações, como é que conflitos de interesse, etc. E temos aqui um exemplo de uma plataforma onde está a informação que, por exemplo, é solicitada em termos da informação.
Também temos aqui uma outra plataforma com um exemplo, aqui pede-me para dizer qual é o tipo de artigo, não é? E qual é a informação, a forma como eu vou colocando a informação na plataforma. É importante nós vermos a plataforma antes para perceber o que é que nos é solicitado e organizarmos os documentos de acordo com a submissão e não estarmos durante a submissão a procurar os documentos ou a procurar até a informação. Aqui também temos alguns exemplos de informação que é pedida, por exemplo, qual é que é as classificações que vamos dar àquilo que estamos a submeter, ao artigo que estamos a submeter. E este é um ponto que podemos ser nós a decidir ou em conjunto com os outros autores e por isso também devemos ter conhecimento antes de fazer a própria submissão. E aqui também faz perguntas sobre se o manuscrito foi submetido anteriormente e se sim ou se não, e se não, em que é que foi submetido, a que revista é que foi submetido. E algumas plataformas fazemos upload do documento, noutras plataformas temos de transcrever o texto para um formulário específico em que faz logo a contagem dos caracteres que são permitidos. Outro ponto importante que se chama carta ao editor, porque se submetia anteriormente por outros meios que não os digitais, mas que no fundo é a vossa apresentação ao editor, do ponto que qual é que é a mais-valia do vosso artigo, em que é que o vosso artigo acrescenta em relação à revista, porque é que pode ser um artigo com vantagem para os leitores e o que é que vocês acrescentam também em termos de publicação à comunidade científica. É importante aqui trabalharmos bem esta apresentação quando ela é solicitada para o editor, porque ela é uma nossa porta de entrada da apresentação do nosso artigo para o editor. Outras declarações que podem ser solicitadas podem variar de revista para revista, mas geralmente incluem declarações de conflito de interesse e que têm que vir detalhadas por autores. Por exemplo, no caso da minha apresentação hoje, ou se eu fosse fazer um projeto, apresentar a minha declaração seria: sou funcionária da Novartis, não é? Eu poderia colocar a filiação Novartis, que era a entidade associada à qual eu tinha feito o projeto, mas que neste momento eu sou funcionária da Novartis e eu coloco este ponto na declaração de conflitos de interesse, ou outros que possa ter. Financiamentos, o projeto recebeu apoios financeiros para a realização do projeto e a declaração de cumprimento de princípios éticos. Também pode haver uma declaração de contribuição de autoria. Já falámos deste ponto da autoria anteriormente, vamos só aqui, nestes minutos finais, passar àquilo que é o nosso processo de revisão por pares. A revisão por pares é uma análise crítica do nosso trabalho por outras pessoas, especializadas em determinadas áreas, que podem ser na área clínica e científica ou na área técnica de metodologia ou de estatística. O artigo é revisto pelos revisores, aqui são as perguntas normalmente que os revisores têm que ter em consideração, se o trabalho é original, a importância e implicações da informação, se os métodos são válidos e reprodutíveis, se o desenho de estudo é apropriado, se a discussão é relevante, se as conclusões refletem os resultados e todos estes pontos vão ser tidos em consideração. Depois, se consoante a revista, podem ter formulários específicos para preencher ou não e depois fazem comentários que podem ser feitos diretamente no artigo ou num documento à parte que vos é enviado para análise. Quando vos for enviado para a análise, olhar positivo. Existem estudos publicados que mostram que a qualidade das publicações melhora muito após o processo de peer review, são outros olhos a olhar para o nosso trabalho, com outra perspectiva e com outro conhecimento sobre a temática e, no fundo, olhar de forma estruturada. E a minha sugestão é olhar para os comentários recebidos. A organização vai mudar de revista para revista, pode ser um texto descritivo, uma tabela com resumo, track changes no documento submetido, mas organizar a vossa informação. A minha me ajuda muito fazer uma tabela, porque gosto muito de trabalhar em tabelas, pôr todas as perguntas e depois fazer o comentário a cada uma das perguntas para depois responder e para discutir com os outros autores. Por isso devo, na resposta, de responder de acordo com a organização, mesmo que eu tenha feito esta tabela, agradecer na resposta as revisões e fazer uma referência e uma consideração sobre as mesmas mais gerais e depois responder por cada tópico, identificando os revisores, caso seja
tenhamos essa informação, se foi o revisor 1 ou 2, e em situações de desacordo, pode haver situações de desacordo entre os revisores, justificar por que motivo é que não concordam com um revisor e não concordam com outro, ou se não concordarem de todo, também justificarem porque é que não concordam com aquilo que vos foi proposto e expor até com nova informação que possa ajudar a entender a dúvida que foi colocada. Muitas vezes é solicitado track changes no documento e é solicitado o envio do documento em track changes e pode ser também o documento limpo. E com isto terminamos a parte da submissão e da revisão por pares, só aqui em jeito de resumo final, como podem, as publicações a qualidade da publicação e a robustez daquilo que nós apresentamos depende muito da forma como estruturamos o nosso projeto, por isso é fundamental começarmos com um projeto bem estruturado, com um protocolo de investigação, cumpra todos os requisitos legais, éticos e regulamentares, recolhermos a informação de forma estruturada e com resposta, com o intuito de responder ao nosso objetivo, iniciar logo o pensamento sobre o que vai ser o meu plano de publicação para estruturar a divulgação dos meus resultados. A partir daqui, quando executo o projeto, posso ter análises interinas, em que até vou tendo publicações durante o projeto, ou se só tiver uma análise final, quando chegar a essa análise final, estruturar o meu plano de publicação ligando entre congresso e revista. Quando chega à fase de seleção da revista, ter em consideração o meu público-alvo, posso procurar e o meu objetivo da publicação, posso procurar aquelas que eu estou mais familiarizado com, ou ir a novos motores de pesquisa, ler as regras da revista e ver de que forma é que o meu artigo se adequa às regras da revista. Utilizar também as regras da revista para estruturar a redação no meu artigo e tê-las em consideração na preparação dos seus conteúdos. O artigo conta uma história que vai desde a introdução, onde eu vou espelhar porque é que coloquei aquela pergunta de investigação e como é que eu fui responder e qual é que foi o meu objetivo, até aos meus materiais e métodos, que é a descrição detalhada de como é que eu fiz o meu projeto de investigação e de como é que eu devo interpretar os meus resultados que vêm a seguir. Por último, devo discutir, acrescentando valor do ponto de vista da aplicabilidade clínica, qual é que é a mais-valia dos meus resultados para a ciência e o que é que eu posso aprender deste projeto e o que é que posso acrescentar até com projetos futuros, concluindo com o meu resumo. Todo este processo deve ser feito de acordo com as normas da revista e preparar antes a submissão também, fazendo uma análise crítica daquilo que é a plataforma de submissão para fazer uma recolha da informação necessária de cada um dos autores. Os autores devem estar todos envolvidos no processo, não têm todos que fazer todas as tarefas, mas têm que estar envolvidos no processo, aceitar aquilo que é a versão para submissão, fazer uma análise crítica, uma revisão crítica dessa versão e concordar com a versão final. Aí todos eles são responsáveis pelo projeto que é apresentado e pelo cumprimento de todos os requisitos éticos, legais e regulamentares que são aplicáveis. Com a submissão vou abrir mais uma porta, que é a porta da análise crítica do projeto por outros peritos, e essa revisão pelos peritos irá trazer questões que são colocadas e que vão acrescentar valor ao meu projeto, que eu devo analisar criticamente. Algumas das questões são efetivamente questões que são possíveis de responder, outras temos mais dificuldade em aceitar, ou temos mais informação que me permite dizer que não concordo com aquele ponto de vista e justificar, e por isso eu devo justificar todos os pontos. Por último, e quando chegarmos a acordo sobre a publicação, cabe aos autores também fazer revisão do documento que vai ser publicado. Tenho só aqui mais uma questão no Q&A, obrigado pela pergunta. Se existe número máximo de autores, vai depender da revista. Muitas revistas agora já não têm um limite de número máximo de autores ou estabelecem um número limite. As que estabelecem um número limite, se houver mais autores, podem vir numa outra secção dentro do próprio artigo, em que se faz a referência que são autores que trabalharam no projeto, por exemplo, na identificação de doentes nos ensaios clínicos. Isto acontece muito, que existe um corpo de autores e depois existem os agradecimentos para os que fizeram o recrutamento de doentes, mas vai depender muito da revista, não está estipulado o número máximo de autores, assim como outro ponto que não está estipulado a regra da ordem de autoria. A ordem de autoria vai depender do acordo que se chega entre os autores
que pode ser o primeiro autor, a pessoa que teve mais contributo para o trabalho. Na área académica, normalmente o último autor é o orientador ou o tutor, e por isso costuma ser quem tem esse papel mais abrangente sobre o projeto, mas não existe uma regra específica sobre o número de autores, vai depender de revista para revista. Em relação à exclusão de plágios, existem softwares que fazem essa análise, e as revistas imagino que as utilizem também, as faculdades utilizam muito. O nosso trabalho é não plagiar enquanto redatores, e por isso aquilo que temos que fazer é, sempre que é uma afirmação de outros, identificar essa afirmação como sendo de outros e referenciar todas as informações que colocamos. No caso de recusa de revista, é possível submeter a outra. Aquilo que não se deve fazer, que não é boa prática, é submeter a mais do que uma revista ao mesmo tempo. Nós, quando submetemos a uma revista, estamos a passar os direitos para essa revista, e por isso devemos esperar pela resposta da revista. Depois de ser negado, preparamos o artigo para outra revista, de acordo com as normas de outra revista, e podemos voltar a submeter. Às vezes chegamos à terceira revista até conseguir fazer a publicação. Não sei se mais alguma questão. Muito obrigada por todos os comentários. Não havendo mais nenhuma questão, penso que poderemos dar o webinar por encerrado. Fique disponível para qualquer questão e até uma próxima.